Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa multidimensional, hoje com o tema autoconhecimento e evolução consciencial. As prosas multidimensionais ocorrem sempre às quartas-feiras, com a Zuleika Silva, onde ela traz um tema da atualidade e trabalha junto com a sua experiência de terapeuta há mais de 20 anos, relacionado também com a holoterapia biodinâmica. A live em questão, ela é uma reprise. Ela foi realizada na época que o formato era fechado apenas para convidados. Como a Zuleika está de férias, nesse período nós vamos estar reprisando as lives para quem não teve oportunidade de ter acesso na época, e a gente vai estar disponibilizando sempre novos temas nas próximas quartas-feiras. Para quem está chegando a primeira vez, a Unimundo é um espaço terapêutico educacional que oferece uma terapia chamada holoterapia biodinâmica. A holoterapia biodinâmica trabalha a pessoa nos seus aspectos físico, psicológico, bioenergético e multidimensional. A multidimensionalidade que nós falamos aqui é a espiritualidade. Então, como consideramos que a espiritualidade está interagindo o tempo todo aqui no nosso plano, junto com a gente procura trabalhar a pessoa de forma integral, tanto no universo dela, nesse plano físico, como os familiares, amigos, colegas de trabalho, como também com os nossos amigos que estão no outro plano, sejam aqueles que nos acompanham, porque de alguma forma necessitam de um auxílio, de uma ajuda para seguirem o caminho deles, como também aqueles que estão ali para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva, conhecidos como os anjos, guias, amparadores. A Unimundo respeita a linguagem e o entendimento de cada pessoa e procura adaptar isso para permitir que ela possa trazer para dentro da terapia o conhecimento que ela tem, no entendimento dela, e assim propiciar uma melhor qualidade da sua terapia. Para mais informações, vocês podem entrar em contato conosco através do telefone 51 98 030 4137. Pode ligar ou enviar mensagens, e nós realizamos atendimentos tanto online como presenciais. Bom, a gente também reforça que, se vocês gostando da live, deixem a curtida de vocês, e o nosso chat no YouTube vai estar disponível. Se alguém quiser fazer algum comentário, a equipe vai estar online no chat e pode estar respondendo durante a transmissão ou posteriormente. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, e a gente inicia a live com a Zuleika. Até mais. Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Foi um feriadão, eu espero que todos tenham descansado um pouco mais, né? E a nossa live hoje é sobre autoconhecimento e evolução consciencial. E eu quero fazer uma chamada aqui, porque eu estou acompanhando, junto com os amparadores aí, esse processo das dessomas, quer dizer, das desencarnações, para quem entende desse jeito, e também das doenças, né, das patologias, enfim, que estão levando muita gente à morte. E essa semana, os amparadores vieram até a mim, pós-TENEPS, e aí me passaram uma palhinha de uma conferência, eles passam na tela mental deles para mim,
sobre a depressão. Na minha época que eu fiz psicologia, tinha poucos tipos de depressão. Agora tem muito, porque formada em 92, imagine hoje, quanto que já avançou aí no processo da saúde e da doença, né? E são 300 milhões, pelo que eu pesquisei ontem e hoje, 300 milhões de seres humanos com depressão. 300 milhões de uma população mundial. Agora, como dizem os amparadores, 300 milhões é o que conseguem investigar, conseguem, né, fazer a tabela, né? E aqueles que moram em locais onde não tem quase comunicação? Eu fiz essa pergunta. E aí os amparadores disseram, olha, também tem. E é considerada a doença do século, a doença que mais mata. E muitas vezes, silenciosamente. Porque ainda existe um preconceito muito grande, ainda existe a descrença. Isso não é depressão, isso aí é vadiagem, isso é vagabundice, isso é frescura, isso é isso, aquilo. Né? Existe muito ainda. Ou então, não, isso aí é tristeza, vai passar. Isso está preocupando a Organização Mundial da Saúde. E claro que preocupa todo mundo, porque eu vou falar que também preocupa aqui na nossa dimensão, né, no planeta, mas também preocupa quando a pessoa deixa esse mundo, descarta o seu corpo físico e vai embora, vai para outros lugares. Não pensa que morreu, acabou, ou então morreu, vou encontrar um céu divino, lindo, maravilhoso, isso aqui. Não é bem assim, não. Inclusive, tem um rapaz que trabalha aqui, assistente do pedreiro, né? Desculpa limpar a garganta aqui. Ele me indicou um filme acho que é um filme, um documentário, não sei, até eu vou ver direitinho para passar para vocês, que, segundo esta pesquisa, não sei qual foi o maluco, ou não sei qual foi as conversas, porque eu tenho todo o cuidado também de falar as coisas, não sei como a informação que passaram para as pessoas é que os outros mundos são melhores que este. Então, segundo o que o rapaz me contou, que ele assistiu lá no filme, as pessoas estavam se suicidando porque não estavam aguentando viver nesse planeta, porque disseram que as outras dimensões são melhores. Eu não assisti ainda. E aí, eu dei uma aulinha para ele, falei, não é assim não, meu filho. Partiu daqui para outra dimensão, é a mesma coisa, tem os mesmos hábitos, os mesmos vícios, tem os mesmos problemas, só que vai viver em outra dimensão. Vai fazer reflexões, vai continuar a vida continua. Então, uma das especialidades do meu trabalho quando eu durmo, né? Eu estou trabalhando. Eu saio, vou ajudar os amparadores a fazer esses resgates aí. E o sofrimento é horrível, terrível, terrível. Eu vivo aqui numa bolha, né? Eu não estou indo aqui nos locais do planeta para ver de perto o sofrimento,
das pessoas, aquelas que estão passando fome e tudo mais. Eu estou aqui dentro do Centro Integrado de Holoterapia Biodinâmica. Eu estou aqui numa bolha, mas eu convivo com todas essas situações fora do corpo ou quando trazem as pessoas já dessomadas, que a gente chama, né? Já desencarnadas, para poder serem tratadas. Para poder serem tratadas. E aí a gente vai vivenciando essas coisas, e o que vai acontecendo? Você vai se trabalhando para que a sua maturidade chegue num ponto que você consiga fazer o trabalho com compaixão e não com piedade, com dó. Porque com dó você chora, você se envolve, você não consegue ajudar. Porque quando a gente está fora do corpo, ou quando a gente está num trabalho ali, mesmo aqui, se você se emociona muito forte, se você se emociona mesmo, você perde o contato e você não consegue fazer nada. Então, a educação emocional é fundamental, né? Um sentimento mais não carregado de emoção, né? Porque não tem como dizer assim, não tem emoção. Não, e eu sempre digo, sentimento é ação, emoção é a reação. Eu sempre digo isso. Né? Então, a gente precisa estar sempre buscando essa maturidade, buscando essa coragem, buscando a paz. Os nossos corpos precisam estar preparados para nós, enquanto consciência, eu, você, qualquer outro, enquanto consciência que está habitando nele, imprimir neles o seu autodomínio energético, o seu autodomínio sentimental, emocional, natural, educacional, intelectual e tudo. E aí, tem pessoa que diz assim, mas você não sente? Claro que eu sinto. Mas hoje eu tenho um controle. Eu tenho uma condição de entender o que está se passando. Eu sofro? Claro que eu sofro. Mas eu não deixo aquele sofrimento atrapalhar o que eu tenho que fazer, porque senão eu vou junto, não vou conseguir. E isto está dentro do que eu vou falar hoje, do autoconhecimento e a evolução consciencial. Para que eu pudesse chegar nesse estágio, nesse ponto, eu precisei me conhecer com profundidade, precisei saber quem é esta consciência hoje, que está num corpo de mulher, com o nome de Maria Zuleika. Por sinal, me deram um nome tão grande, Maria Zuleika Ferreira de Souza, né, quando eu era solteira, entendeu? Então, para poder ajudar, também coloco Zuleika Silva, acabou, pronto. Silva também era da família do meu pai. Aí depois casei com o seu Aparecido Silva e ficou o Silva. Enfim, isso são detalhes que não se deve ficar assim, eu sou uma consciência que hoje estou aqui dessa maneira. Então, eu tive que aprender, fui aprendendo, vim aprendendo, nós todos, a gente vem aprendendo a dominar, a gente vem aprendendo a conquistar, a gente vem nas bravatas da vida, a gente vem, sabe, ali, campo aberto, peito aberto, se preparando para novas jornadas, né? E o autoconhecimento nada mais é do que buscar em você quem é você. Como é que você chegou até aqui agora? O que você precisa fazer para aprofundar mais esse autoconhecimento? E durante toda essa minha jornada, não é só quando eu fiz psicologia, ou quando eu comecei a atender com a psicologia, depois com a consciencioterapia, depois com a holoterapia, mas no centro espírita também. E eu, na aprendizagem com as pessoas, eu descobri um medo tão grande nosso, porque eu também me incluo,
incluía, hoje não. Hoje eu estou em paz, estou de bem. Se chegar para mim e dizer, é isso aí, vamos ver o que tem. Então, medo de se conhecer, medo de saber quem é você. E não precisa de ver outras vidas para você saber quem é você. Qual o seu papel hoje? Os papéis que você desempenha hoje. Quem é você nesse corpo de mulher, nesse corpo de homem? O que você está fazendo aqui? Como é que você está vivendo aqui? Quando vem para você os retornos, como eu falo da autoterapia, né? Quando vem lá aquelas lembranças, as boas você curte. Quando vem aquelas que não foram boas e que você é o personagem principal, você fala, eu não quero nem saber. Eu já falei da autoterapia. Isto é uma ferramenta que quem nos criou nos deu para a gente acelerar o nosso processo de evolução. E aí a gente pensa que as nossas coisas ficam escondidas. Elas podem ficar escondidas dos outros que estão aqui. Mas das outras consciências, dos outros espíritos, colegas nossos, amigos, seja lá quem for, que estão nas outras dimensões, não tem nada escondido. Estão vendo tudo que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Então, navegar tendo uma maior profundidade deste conhecimento é bem interessante. E é uma aprendizagem tanto. Zuleika, mas eu não tenho parapsiquismo, se você tem. Não interessa. Isso tudo não interessa, que isso é processo de evolução. Isso é processo de maturação. Não se deve se preocupar com isso. Se deve se preocupar quem eu sou, como eu sou, o que eu estou fazendo agora, o que eu tenho de mérito, o que eu tenho de maturidade, e as minhas imaturidades, como que eu posso trabalhar com elas? E não ficar sofrendo. Aí uma pessoa chega, taca o dedo na ferida, isso aqui. Aí você fica furioso ou furiosa, ou então você fica mauzão ou mauzona, se sente inferior, se sente inútil, e é daí para baixo. Se é uma pessoa que ela já trouxe de outras vidas, as dificuldades de lidar consigo mesmo, da autoaceitação, ela vai cada vez mais se reprimir, aí vem a depressão, aí vem a síndrome de pânico, aí vem tudo que se pode imaginar de mal. E aí essa pessoa um dia resolve tirar a vida. Nossa! E outra coisa, tem muita gente que não se percebe nada disso. Ela pode ser eficiente no trabalho dela, ninguém percebe isto nela, e aí quando ela comete o suicídio, todo mundo fica pensando, fulano era legal, fulano era educado, fulano era isso, era aquilo. Como é que fez isso? Tem um filme que nós assistimos ontem, eu e o meu esposo, o caso Collins. Parece que é novo. Muito interessante para se assistir. O caso Collins. Muito interessante mesmo. Então, quanto mais a gente buscar o autoconhecimento, isto vai nos ajudar a ter a serenidade, a saber quem a gente é, a descobrir as nossas maturidades, valorizar as nossas maturidades, nos amarmos, sem aquele egoísmo, sabe, centrado na eu, porque eu sou, porque eu... Não. E eu já vi que quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais ela aprofunda o autoconhecimento, ela se torna uma pessoa mais sensível. Ela não é uma pessoa que quer se aparecer,
porque eu sei, você não sabe, porque isso, porque aquilo, porque eu sei, você não. Esses rompantes, ela não tem. Ela não tem. Ela vai aprendendo e vai deixando tudo isso de lado. Mesmo que ela esteja conversando e ela está com a razão, ela vai ficar quieta. Ela não vai responder. Então, eu fui e estou aprendendo tudo isso. E vejo o exemplo também que os colegas, os amparadores, nos dão, né? Chega um que estão ajudando, estão assistindo, estão resgatando, e aí é rígido, a maioria que tem depressão, tem comportamentos muito rígidos. Não aceitem o que o outro o informe, que o esclareça, não quer saber, não aceita a forma como o outro traz aquela realidade, a dele, é a dele que está certa, a dele que é a melhor. Mesmo, agora, eu vejo a posição dos amparadores, e até de pessoas que eu conheço mesmo, que a outra pessoa vem e coloca aquela ideia, e esta pessoa tem o conhecimento, e muitas vezes até mais profundo que o outro. E o outro vem e traz, e porque é assim, porque é assim, porque é assim, e a pessoa fica bem calma, tranquila. Como é que você chegou a essa conclusão? E vai conversando. E aí ele consegue trocar com o outro, porque ele se aproximou do outro, fez essa aproximação. Ele não chegou dizendo, olha, eu aprofundei, eu estudei, parará, parará, parará. Não. Ele vai procurar se aproximar mais. E se o outro tem um conhecimento basal, e ele tem um conhecimento mais profundo, naquela aproximação, quando o outro colocou as ideias e tudo mais, ele pode colocar, isso aí também deve ter uma profundidade, pode acontecer isso, isso, isso. E aí ele vai trazer o outro para ele, mas não no sentido de se achar o melhor, de fazer a troca. Uma das grandes dificuldades que nós temos, todos nós temos, é de trocar. Sempre dá os choques, os chiliques, aquela coisa toda. É a troca, né? Então, esse medo de se conhecer é muito forte, gente. Muito forte. A pessoa chega para... Muitas pessoas, às vezes, chegam para fazer a terapia e tudo mais, né? E ela fica com todo cuidado, olha, não sei o que você vai pensar de mim, eu não sei se eu falo e tudo mais. E aí a gente coloca, não, pode falar, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para poder ver como é que a gente pode contribuir. E por isso e outras razões que, dentro do processo da holoterapia, eu fui criando formas, técnicas, para que a pessoa se sentisse ela com ela mesma. E, claro, com o auxílio dos amparadores. É claro que eu incluí isso, porque a minha vida foi assim. Eu tive sempre eu tive, mas não que eles me carregaram, não, que você tem que fazer assim, não veio nada de graça, não foi assim, não. Mas eu sempre tive o apoio ali, ou então, Zuleika, esse caminho que você está tomando, tem mais algumas vias aí, veja o que você pode... sim, veja o que você pode aprofundar mais. O Habris, que sempre me acompanhou, que é um paraterapeuta, que tem um conhecimento profundo de uma série de terapias, e que nem ele se coloca assim, ele fala, Zuleika, eu sugiro. Aliás, os amparadores sempre dizem, sugiro, pense, reflita. Aí, quando é algo que vai mesmo prejudicar
a gente, e mesmo o trabalho, ou até outras pessoas, eles dão um corte. Eles dão um corte, por quê? Pera lá, vai levar todo mundo junto. E a pessoa tem mérito para não acontecer isso. Um acidente de percurso, por exemplo. Então, eles chegam ali e batem o martelo. Interrompe. Ah, mas por que será que não aconteceu? O que será que tem? Eu já penso, bom, o que é que tem por aí? Ah, o operador falou que ia ajudar no fim. Ah, falou que ia ajudar, mas não ia fazer. É você que vai fazer. Então, eu, como eu trabalho de forma multidimensional, eu não trago só o autoconhecimento que a psicologia fala, a sociologia, a filosofia. E tantas outras pessoas hoje estão avançando nesse campo de forma tão positiva, né? A própria psicologia já avançou muito aí, está trazendo informações muito valiosas, né? Então, primeira coisa, para você autoaprofundar o seu conhecimento, você não deve perder nenhum pensamento, nenhuma ideia que você vem para você, ó, que, que você não estava nem pensando. Aqui tem duas informações dentro do que eu estou falando. Por quê? Aquilo veio para você, ou você acessou, porque a gente tem essa capacidade, ou você acessou naquele momento que deu aquele start, pode ter sido naquele momento, como nós temos uma holomemória ativa, pode ter vindo naquele momento. Ou você, quando estava dormindo, achando que estava dormindo, que não sabia nada, saiu fora do corpo, foi lá, teve reuniões, avaliou, analisou lá com os outros profissionais, com pessoas com consciências que dizem que são amparadores, colegas, ou você mesmo pensou, refletiu, que é isso que eu sempre procuro abordar. Nós temos uma capacidade muito grande de sermos interdependentes e não ficar pedindo para o santo, para o anjo da guarda, para o Benedito, para Maria, para não sei quem, para não sei quem. Não. Quanto menos você pedir, mais auxílio você vai ter. Porque nós temos capacidade de reverter as situações. E muitas vezes não do jeito que a gente quer, o que a gente pensou. Elas vêm ao nosso encontro. Não da forma como a gente pensava. Aí a gente tem que trabalhar para ver a engenharia que foi por detrás de tudo isso, o que a gente fez, o que a gente vai ter que fazer. Então, é uma reelaboração, uma reestruturação, ou uma elaboração, uma estruturação daquilo que você tinha imaginado de uma forma e surgiu de outra. Somos incríveis. Eu falei, quem nos criou, uma engenharia maravilhosa, né? Então, a autoanálise, que começa, quem sou eu? O que eu estou fazendo? E, não quero saber. Ai, já tenho o saco cheio. Ai, porque eu não gosto de mim. Ai, porque tudo dá errado. Ai, porque não sei o quê. Ai, quanto mais você reclamar, você está deixando sua energia suja, se intoxicando, como dizem, fechando seus caminhos. Por quê? Aquela energia vai ficando ali, nos grumos. Às vezes eu olho para as pessoas, está lá aquelas bolas escuras. Não é nem espírito que está com ela, só a energia dela que começa a formar aqueles grumos, aquelas coisas esquisitas. Porque está sempre reclamando, sempre reclamando. Porque hoje acordei, não sei o quê, todo dia a mesma coisa, porque eu não saio dessa, porque não sei o quê, não sei o quê. Às vezes é um ou uma batalhador pra caramba, mas reclama que é uma coisa de doido. Aí, é claro, tem campo para colegas também chegar e procurar ajudar? Aí vão analisar o mérito daquela pessoa, vão avaliar se aquele é um vício que ela trouxe para poder trabalhar agora, se ela já, claro, teve várias maturidades conquistadas, então vão dar um empurrãozinho nela, vão buscar um ou outro para poder fazer com que ela acorde e tenha o apoio
e a assistência de que precisa. Eu falo sempre nesta dimensão e nas outras dimensões, porque não tem porte. Não tem porte. Entende? Então, você vai, quando você se abre para aprofundar esse autoconhecimento, até os seus colegas que estão nas outras dimensões, aqueles que estão ali para evoluir junto com você, vão te ajudar. Você acessar a sua memória. Vão limpar a área para que você possa pensar melhor. Vão te ajudar a desintoxicar suas ideias, seus sentimentos, desbloquear suas áreas cerebrais ou paracerebrais do perispírito, que aí influencia no físico. Vão dar um jeito de auxiliar você. E aí, o que acontece? Você começa a elaborar melhor, começa a se comunicar melhor, começa a pensar melhor, vem outras ideias, você acessa as ideias. Eu sempre falo que o universo está cheio de ideias, né? E aí, através da autoanálise, que ela tem vários tipos, mas eu falo dessa autoanálise, e é o que eu vejo muito a reflexiva, né? Que é o momento que a gente está ali, que a gente pensa. E quando pensar e doer, não corte, não, deixa doer. Deixa doer. E se precisar de ajuda, procura um profissional. Ou se não tem condições, procura um colega que já tem uma maturidade para te ouvir ali e ver se ele consegue ajudar você a seguir o teu caminho. Mas a autoterapia você tem, é um instrumento, uma ferramenta que você tem para fazer uso. E tem os colegas também que vão te ajudar. E também, né, nesse tipo de informação que vem, também pode ter informações de colegas, espíritos que estão ali com você, que alguns estão ali vadiando, como é aqui, tem aqueles que gostam de vadiar, enfim, e tem outros que estão ali te perscrutando, observando tudo que você faz, e aí chega para você e fala, fulano, por que você está fazendo isso? De novo, você está errando, meu amigo. Também tem isso. Agora, é claro que é muito difícil diferenciar o seu pensamento do outro quando não se tem essa experiência. Agora, quando tem a experiência, você sente energia diferente, uma vozinha diferente e alguém te dando um toque. Ou então aquele que está ali, né, para te atazanar, te passar rasteira. Ai, fulano, você é muito... Nossa, você é demais, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E aí? Né? Mas eu já aprendi muito com eles. Eu falo, tá, então como é que você me vê? Ah, você é isso, você é aquilo. Deixa disso, não sei o quê. Ah, é? Tá bom. Muito obrigada pela informação. E não tem raiva, não tem mágoa, não tem coisa. Estou com medo, isso aqui. Não, não tem isso. Eu aprendi a maturar isso. Eu aprendi. Eu aprendi a maturar. Né? Então, hoje eu mesma fico olhando para mim assim e pensando, até nas agruras, porque, é claro, todo mundo tem as agruras, tem as coisas, eu consigo elaborar ali. Dói, mas não dói como era antes. Eu tenho algo em mim assim que me sustenta, a energia que me sustenta. E tem os amigos, o meu marido, os que estão próximos, a Kátia, a Sueli, o Sean, a Roseli, a Jocelaine está longe hoje, mas uma grande companheira, sabe? Uma pessoa maravilhosa, todos são. Tem esses que estão próximos a mim, que me dão suporte. E eu chego e digo assim, 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 assim. Mas não é aquela dor, aquela coisa horrível de eu perder a noção das coisas. Né? E também tem os amparadores que chegam, dão um banho de energia e procuram me ajudar. Não é ficar leiga, assim, não. Eu vou pensar por eu mesma. Algumas vezes ainda chego e falo, você já pensou? Algumas vezes.
Você já pensou assim, assim, assim? Não, vou pensar, vou pensar, né? Então, para você fazer, aprofundar essa autoanálise, você faz uso da autoconsciência, tudo isso que eu estou falando, e da autoimagem, e da autoimagem. Quando eu fazia grupos lá no Instituto, teve na consciência terapia, que tinha consciência terapia grupal, eu lembro, quando eu fazia grupos, as pessoas, a forma como eu trabalhava, aquela coisa toda que eu quero voltar a fazer aqui, as pessoas diziam, olha, fui para casa pensando em tudo que você falou e comecei a mudar as coisas de lugar, depois fui para o espelho, me olhei no espelho e falei, fulana, quem é você? Às vezes a gente até ria depois nas devolutivas. E fui lá e comecei a melhorar, comecei a mudar minha roupa, comecei a mudar meu cabelo. As primeiras coisas, os visuais, a autoestima. Ah, deixei de me sentir vítima. Nossa, era uma felicidade quando vinham com aquelas devolutivas e iam mudando mesmo, mudando. Teve gente que até vendeu a casa e comprou outra que tinha condições, mudou tudo dentro da casa, enfim, sabe? Fez uma série de coisas. Então, é essa autoconsciência e a autoimagem. Eu, até hoje, eu falo, Zuleika, o que, é que você está fazendo, filha de uma égua? Fala assim mesmo, eu me xingo. Ah, cacete, o que, você está fazendo? Fala a palavra para mim, estou falando aqui. Eu tenho a tomada de consciência. Espera lá, que negócio é esse? Tem conhecimento e está fazendo o que aí? Isso é uma tomada de consciência, entendeu? Então, se a pessoa tem um projeto ético com relação a ela mesma, né, ela quer desenvolver um trabalho, alguma coisa que possa contribuir, ela começa a se autoavaliar, ela começa a se perceber, ela começa a ver como é que ela funciona, tudo mais. E é impressionante, gente, porque eu tenho certeza que isso tudo já aconteceu com vocês, que você começa a se ver. É como se você saísse de você, não saindo, e você está se vendo. Isso é a tomada de consciência. E você está se vendo. Então, vem aquela conversa, né? A autoconversa. Peraí, que negócio é esse? Pô, qual é? Né? Então, a pessoa, ela começa a ser mestre dela mesma. Aprende a dizer sim, aprende a dizer não, aprende o meio termo, aprende a ser ético, aprende a ser cosmoético, aprende a mentir quando for necessário, que é a mentira branca, que não prejudica ninguém, evita acidentes, evita piores coisas, que isso faz parte da medicina espiritual, omite muita coisa. Se necessário, desenvolve uma história para poder salvar aquela situação, mas não entra no anticosmotismo, não entra. E tem amparador que ajuda. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu estava trabalhando com a pessoa e aquilo estava difícil. O amparador chegou para mim e disse, vem cá, você vai contar essa história para ela, como se isso tivesse acontecido. Claro que aconteceu, eles, né, trabalhando com as pessoas, e ele pegou uma história daquelas e passou para mim, como se eu conhecesse a história. E aí eu peguei e falei, olha, eu conheço uma pessoa assim, assim, lá de fulano, não falei nome nem nada, que aconteceu isso. Foi um amparador que passou ali para mim naquela hora. E aí a pessoa, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Ou então, eu sugiro que você faça assim, que você pense de fazer. Será que a gente não induzir direto? Às vezes, muitas vezes, é preciso induzir direto. Mas aí a gente analisa tudo, avalia tudo, porque é a escolha da pessoa. Eu não posso me meter na história dela e querer modificar as coisas. É a história dela.
fazer ela pensar, estimular ela a pensar, né? E aí, a pessoa chega num ponto que ela é mestre dela mesma. Ela vai ouvir as sugestões, vai ouvir as orientações, ela vai ouvir os conselhos, ela vai prestar atenção em tudo aquilo, vai pegar o que serve para ela, o que não serve ela vai deixar de lado. Como dizem os amparadores, deixa lá no escaninho. Se precisar, você tem uma ideia lá que você pode mudar essa ideia. Você pode transformar essa ideia e utilizar essa ideia. Porque nada se perde, tudo se transforma. Né? Lavoisier sempre dizia, é longa, mas é isso aqui, nada se perde, tudo se transforma. Então, você começa a ter o quê? Um autoconhecimento dinâmico. Dinâmico, né? Então, como é que você começa um autoquestionamento profundo? Se questionando. Tendo a postura ética de se questionar. Questione-se. Vem para você uma postura sua, um dado momento que você esteve num local com a pessoa, que aconteceu alguma coisa, para! E não fica cutucando o outro. Vê você, espera lá. Como é que foi? O que eu fiz? Como é que eu fiz? E se veja você, é o seu filme que você está vendo. Você vai ver naquele momento como que você agiu, se foi correto, não foi correto, se foi adequado, se não foi inadequado, como é que você pode... E se foi adequado, ótimo, você vai olhar você, não é o outro, é você. Aí, se foi adequado, você vai ver, bom, para aquela situação foi adequado. Mas e se acontecer novamente? Porque a cosmoética, ela tem duas condições. Num dado momento, ela é cosmoética, em outro dado momento, ela não é. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Se você está numa situação onde você extinguir todos os recursos, eu sempre falo isso, você vai ser morto. Você está sendo assaltado, aquela coisa toda. Você não tem para onde recorrer. Mas surge a oportunidade da autodefesa, que você vê ali a oportunidade de se defender, mesmo que você mate a pessoa. Você não infringiu a cosmoética. É um peso que você vai... Ah, Zuleika, mas se é um peso... Não. Aquilo custou para você se defender, ocorreu aquela morte. Mas você há de observar e ver que você depois vai conseguir resgatar. Mas isto é uma maturidade que precisa se ter para pensar assim. E não é porque foi, não é assim, não. É preciso pensar. É a última situação, o último recurso que tem ali na mão, é ele o último recurso. Entende? Então, como eu disse, aprender a dizer sim, aprender a dizer não, ou o meio termo, né? Saber. Viver novas aprendizagens. Quanto mais aprendizagens novas você se interessar e viver, vai te ajudar de uma forma muito positiva. Primeiro, que você vai desenvolver mais o seu intelecto. Você, enquanto consciência, vai estimular mais os seus corpos, o seu cérebro, o paracérebro e o cérebro. Vai estimular a sua aprendizagem, a sua educação, né? E novas experiências, né? Novas aprendizagens, vai te dar uma flexibilidade maior até para você poder viver a sua vida, buscar melhores condições para você poder fazer o que você tem que fazer. Não ficar preso ao dinheiro. Trabalhar para que ele venha. E nas horas de dificuldade, nas horas em que você se vê ali, avaliar, pensar, analisar, porque tudo passa. Tudo passa. Você pode não conseguir ali, mas vai conseguir de uma outra maneira. Então, aquela pessoa, eu fiz o meu tesouro, fiz a minha poupança, e eu não vou mexer,
não vou viajar, não vou fazer isso, porque isso aqui é recurso, não sei o quê, não sei o quê. Aí morre, não aproveitou nada, ficou ali. Aí os herdeiros, seja lá quem for, vai pegar aquilo, ou vai usar para bem, ótimo, que vai usar, mas muitos não dão valor para aquilo. Eu estava lendo aí esses dias de uma fazenda enorme aí, os familiares não se interessaram por ela, aí não foram atrás, não pagaram imposto, nem nada, o governo pegou, aí depois chegou um tataraneto lá, que veio lá das quantas das botas lá e está querendo entrar na justiça para recuperar tudo aquilo. E aí, como é que ficou aquela consciência que ficou ali, não aproveitou, não sei o quê, não sei o quê. E também não contribuiu para montar escola, montar isto, deixar alguma coisa para a humanidade. Não contribuiu, não fez doações, não fez nada. Porque era dele ou era dela. Tudo isso entra aqui, ó. Tudo isso nesse autoconhecimento. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? O que eu estou fazendo com a minha vida? Com quem que eu estou contribuindo? Como que eu estou contribuindo? Como é que isso tudo está acontecendo? Qual é o bônus que eu vou deixar aqui na Terra? Bônus, deixar aqui na Terra. Os amparadores sempre dizem, leva um bônus e deixa outro. Sempre dizem isso. Qual é o bônus? Né? Abertismo para o novo e novas experiências, como eu estava falando aqui, aprendizagens e novas experiências. E mudanças de opinião. Mudanças de opinião. Não é assim, assim, eu não mudo, e assim, assim, acabou. E vai ser assim como eu quero. E não houve outro. E vai, e vai. E quer que todo mundo faça como quer. E se não sai como quer, mas saiu o serviço, não aceita. A aprendizagem do outro não valeu nada ali naquela hora. O outro aprendeu, pegou e desenvolveu, melhorou lá, ou pegou uma outra ideia, mas fez, aconteceu corretamente. Saiu o resultado e avançou na ideia, né? Aí, tire um tempo para si. Tire um tempo para si. Essa coisa de trabalhar, não tem dia, não tem hora, não tem isso, não tem aquilo. Hoje mesmo os amparadores estavam falando. Eu venho conversando aqui. Nosso trabalho é um trabalho que a gente precisa estar ali continuamente. Mas nós temos que ter o nosso horário de descanso, nosso horário de lazer, o nosso tempo para poder fazer até essas autorreflexões, porque em lazer ou em outras coisas, dá para a gente aprofundar o autoconhecimento. E isso é fundamental, né? Quando necessário, pedir ajuda, né? Pedir ajuda para outros, né? Para outros colegas, aquela coisa toda. E não, eu vou fazer, eu consigo, eu faço, não sei o quê. Aprendeu, está avançando, como diz o doutor Homero aqui, está num setor, aprendeu, principalmente quando está em grupo, quando está em empresa. Chega o gerente, o responsável, fulano, você vai para outro setor, porque aqui agora você ensina um outro para poder ficar aqui. Não. Ali a mesa é dele, tudo é dele, e não vai ensinar tudo para o outro, vai deixar o outro bater. Foi assim comigo, vai bater cabeça. Isso é um egoísmo tremendo. Não, já está pegando, avançou, já está pegando uma coisa mais avançada lá, passa para o outro, facilita. É como o Sim, o amparador que eu tinha, dizia, a vida é bela, gente que complica. Grave isso, a vida é bela, gente que complica. A gente que complica. Né? Então, auxílio espiritual. Estar conectado com as outras, conectado ou conectada com as outras dimensões. Meditação, yoga, ou outro tipo de conexão com a multidimensionalidade. Também não é necessário você estar dentro de um templo, de uma igreja, disso. Não. Você pode fazer tudo na sua casa. Você pode conversar com Deus, com quem você acredita, com os amparadores. Você pode
ser um voluntário, sem estar ligado a uma igreja. E se tiver também, não tem problema nenhum. Essa conexão também nos ajuda. Nos ajuda porque viemos de onde? Para onde vamos? Né? Então, exercícios de reflexão que auxiliam a entrar em contato com o sexto sentido. Aqui eu estou falando do parapsiquismo, que todos nós temos. Intuições, inspirações. Isso é o parapsiquismo funcionando ali, já extrapolando os 5 sentidos, né? Coisas simples. Não precisa ver, enxergar. Eu não tenho, porque eu não vejo. Porque... Não, calma. Vai trabalhando as suas energias, ou com meditação, ou com yoga, ou com dança, ou com qualquer coisa que faça você fazer a conexão. Coisas boas, claro. Conversa com seus colegas. Isso tudo é holo. Nós somos holo. Isso tudo faz parte da nossa vida. Tudo faz parte da nossa vida, né? E aí, você vai estar conectado ou conectada com esta dimensão e as outras, com colegas desta dimensão e de outras, num todo. E aí, você vai entender o que é depressão, o que é síndrome de pânico, o que é tristeza profunda, porque você não se conhece com profundidade. Você ainda não chegou no seu âmago. Você ainda não descobriu. Porque quando você se descobre, você vai atrás da cura, você vai buscar, você vai se trabalhar, você vai atrás da cura. E a cura o que é? A evolução consciencial, a sua evolução. Você vai buscar o que você precisa para sair daquela condição. Então, se 300 milhões dentro aí do que fizeram, né, essa estatística, é muito mais do que isso, dizem os amparadores. E por quê? Porque ainda não há a exploração do autoconhecimento para se aceitar, para se amar, para se adequar, para se corrigir. Eu não gosto da palavra corrigir, eu não gosto disso. São inadequações, a gente não aprendeu ainda a lidar conosco. Né? Diz que o meio que transforma a pessoa, o meio é o estímulo, quem transforma é a pessoa. Na minha teoria da evolução, na minha teoria da origem da consciência, o que eu acessei é que nos liberaram para nós virmos para o mundo, seja onde for, termos esses corpos. E aí, quando a gente chegar no ambiente, cada um vai reagir de acordo com a sua condição consciencial. Eu estou trabalhando ainda, não vou lançar logo não, porque eu tenho que trabalhar bastante. Então, lança-se no universo e cada um dentro daquele estágio evolutivo vai reagir à sua maneira. E já é conhecido, já é comprovado que nós somos únicos. Eu sou única, a minha digital não é igual à tua, não é igual a de ninguém. O que é que eu tenho da minha essência que você não tem? Porém, temos similitudes, singularidades, temos desejos, paixões, temos tudo que nos identificam, que nos afinizam. Mas essa essência, esse registro, ó, quem nos criou lá registrou, o seu número é esse aqui, sua digital é essa aqui. E aí vai ver tudo em você, não tem outro que tenha o seu. Como é que fica? A evolução está em você. Você faz o ambiente te recebe, você constrói o ambiente, você faz o ambiente. Se você não tem condições de se manter naquele ambiente, você vai para outro. Eu li uma história esses dias, é incrível porque tem notícia no Google,
Essa daí eu fui procurar depois, me envolvi com outras coisas. Quando eu fui procurar, não estava lá. Eu tenho que procurar porque eu esqueci o título. Uma senhora, ela está com 106 anos, ela dirige uma caminhoneta, ela já rodou o mundo inteiro, uma antropóloga. Você olha para a mulher assim na figura dela, ela falando, ela é irlandesa. Ela falou, eu vou viver até os 130 por aí. Pode fazer tudo exame em mim, eu não tenho nada. Estou lúcida. E com a mochila nas costas, um cachorrinho que acompanha, e onde não dá para ir com aquela caminhoneta, ela vai de avião ou navega, ela está andando. E outra, agora, ela está estudando os povos aborígenes, os povos ainda que ainda são bem primitivos, ela está estudando. E ela chega, presta atenção, ela estava contando, ela está escrevendo um livro. Eu falei, a hora que lançar esse livro, eu vou querer. Ela chega no local, ela observa as pessoas, ela respeita as culturas, ela vê se ela vai ser aceita, se ela não é aceita, ela sai, ela vai embora. Mas em todos os lugares que ela foi aceita. Locais onde o povo das aldeias queriam que ela ficasse, porque ela aprende com eles o que eles sabem e ela ensina para eles o que ela sabe. Então, ela falou que às vezes ela fica 1 ano, 2 anos naquele local, muitas vezes é difícil para ela sair, que não querem que ela saia. Pensa bem, isso é uma cidadã universal, é uma cidadã do mundo, ela escolheu, foi a escolha dela. Vocês estão entendendo? Sim. Então, gente, autoconhecimento é a nossa meta para que nós possamos vencer e evoluir. Então, aqui, ó, meu livro, né? Este livro aqui, ó, tá? E aqui, ó, crises existenciais. Crise existencial. Quando nós estamos com os nossos comportamentos, nossos condicionamentos envelhecidos, nós começamos uma agonia, começamos a ter problema. É o que está acontecendo agora, quer dizer, sempre aconteceu, mas no processo reurbanizatório agora está uma ebulição danada, já falei muito disso. Então, na época, há mais de 20 anos atrás, quando eu escrevi isso aqui, eu coloquei, claro que hoje eu vou avançar mais se eu for escrever. O que faz a pessoa não conseguir superar e ficar imersa na crise existencial por muitos e muitos anos, séculos, milênios consecutivos? Melindres, distorções de ideias, provincialismo, eu não saio daqui, adoro aqui, gosto daqui, nasci aqui, vou ficar aqui. Não tirar o pé da região onde vive, é a mesma coisa. Para ir para longe, medo do novo, conformismo, tudo bem, assim tá bom, tá. Rigidez, uma pessoa rígida, ela tem dificuldade para aceitar as coisas, não sai do ponto de vista dela, enfim, rigidez idealística e comportamental. Teimosia, eu sou assim. Desinformação, não quero saber, vou pegar só isso aqui que é interessante, não pesquisa, para que eu vou pesquisar o que está acontecendo no outro local, no mundo, essa notícia, eu não quero saber disso, isso aqui é muita coisa para mim. Desinformação. E é isso que está acontecendo com a maioria da população, eu estou falando daqui do Brasil, desinformação. Pega aquilo que gosta, não acompanha, não lê, aí depois vai lá e pá, nos políticos, não sei o quê, economia, não sei o quê, e a maioria não lê. E dele cacetado, né? Velhos mitos, né? Velhos mitos, eu tenho essa mitologia, isso, aquilo, não sei o quê, não sai. Preconceitos, quer dizer, chegou um conhecimento novo, o que é isso? Não, o que é isso? Quer dizer, não vai avaliar, não vai analisar, não vai procurar informar mais, saber como é que é aquilo. Olha, os amparadores dos serenões mexeram, viraram o planeta para baixo,
É escola, é tudo, todo mundo vai ter que rebolar, buscar, criar e aplicar ideias novas. Não tem jeito. 2019 foi-se, foi o checkmate. Agora temos que elaborar e trabalhar em cima de uma porção de coisa. Eu mesma aqui preciso fazer isso, estou fazendo isso, estou pensando já. Tá? Apego ao que é velho, né? Sem querer transformar no novo, quer dizer, é velho, vamos reciclar e criar um novo. Tá? Eu tenho o maior trabalho aqui para chegar aqui para os meus funcionários e falar assim, essa tábua lixou, tá boa, isso aqui dá para usar, isso aqui não sei o quê. Reciclagem, reciclagem. É difícil fazer entender o que é reciclar. É difícil fazer entender que a pessoa também tem que se reciclar. Autorreciclagem, no autoconhecimento. É difícil, gente. É difícil. Falta de despojamento, né? Ah, não vou, nem quero me envolver. Não, não, me despojar? Vou despojar dos meus bens? Vou despojar... Não, não, não. Críticas indiscriminadas, critica muitas vezes sem noção de tudo. E vai, só critica, 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 não dá uma ideia positiva. Imposição de qualquer natureza. Você é assim, você tem que ser assim, porque eu quero que você seja assim. Ou então, isso aqui vai ser assim. Você... Quer dizer, eu quero deixar claro que eu estou falando dos exageros. Por exemplo, eu tenho um projeto. Eu escrevi tudo sobre esse projeto, fiz tudo até agora. Eu tenho as plantas das construções, tudo mais. Tudo bem. Eu tenho uma equipe, que são os holoterapeutas que estão comigo. Então, até agora eu estou conduzindo porque foi o que eu trouxe. Mas já aceito ideia, isso aqui não dá assim, tem que ser assim. Muita coisa não dá para eu mudar, porque está dentro da técnica. Mas tem coisa que dá para eu mudar. Meus funcionários, olha, o projeto é assim, 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 e nós temos que pensar como fazer. Eu estou aí com os rapazes aí que estão fazendo, né? O negócio do casulo lá e tal, e está saindo. Liberdade, permitir. Tem coisas que não dá para permitir, mas tem coisas que dá e a gente precisa aproveitar. Né? Hoje eles têm autonomia de chegar para mim e falar, dona Zuleika, o negócio é o seguinte, bem assim, eles não têm mais medo, eles tinham receio tudo. Fiz com que eu me aproximei deles, para eles se aproximarem de mim. E me cuidam, entendeu? É a troca, né? A minha turminha aqui também vive tomando conta, viu? Eles tomam conta de mim aí. A Sueli, a Kátia, a turma toda. O marido. Desrespeito ao grau de evolução do próximo. Desrespeitar o grau de evolução. Né? Inveja, ciúmes, arrogância, petulância. Isso aí é um chinelo, né? E nem dá bola para ele. Quando vai ver, gente, olha, que vergonha. É um evoluciólogo que está ali, um ser mais evoluído que a gente que está ali, administrando, sai fora do corpo, volta, e todo mundo achando que ele é um pé de chinelo. Que coisa, né? Irritabilidade por não querer saber lidar com as situações. E então, por isso, não quer aprender. Se irrita, irrita com o novo, irrita com isso, não aceita, né? E então, por isso, não quer aprender. Incompetência, não por ignorância, mas por teimosia, conformismo e comodismo, porque não domina o que sabe e não quer aprender. Mágoas, ranços, vitimização, sempre a vítima, sempre a vítima, né? Autoculpa, eu sou culpado, eu sou culpado, A estima vai lá embaixo e vai se socando. E as energias vão ficando escuras, as energias vão diminuindo. Eu estou cansada, eu não aguento isso e aquilo. Olha, nem os assediadores ficam perto de uma pessoa quando ela começa a ficar desse jeito. Eles caem fora, não tem o que tirar dela. Cadê as energias? Não tem o que tirar dela, entende?
Na vítima e no algoz, para encerrar, para concluir, na vítima e no algoz está tudo o que colocamos acima. Quando a consciência se conhece, ela não exige mais nada de ninguém. Ela é autônoma, interdependente. Ela sabe que precisa dos outros, mas ela sabe o que ela faz. E se ela não sabe, ela vai prestar atenção e vai buscar o conhecimento. Então, nosso caminho é esse. Nosso caminho é esse. E quem vos fala também tem todas as dificuldades. Estou caminhando, estou procurando caminhar. Através dessa aprendizagem que eu tenho continuamente, porque estou aqui, né, no bolsão, eu estou imersa no trabalho, né, continuamente. Não tem como, né? Não tem como não se burilar, como diz, né? O burilamento, né? Essa palavra burilamento, né, Sueli? Né, Kátia? Burilamento, né? Então, gente, é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Bom, estamos encerrando mais essa prosa multidimensional. A gente lembra que se você gostou da live, é importante a sua curtida, deixe. Para quem chegou depois e quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, o que a gente faz, como que funciona a holoterapia biodinâmica e os atendimentos, pode entrar em contato através do telefone 5198-030-4137. Pode enviar mensagens ou dar uma ligadinha para nós. Também reforçamos que essa live vai estar disponível no Spotify e no Deezer. É só procurar Unimundo Podcast e o nome da live em questão. A gente reforça também que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e se inscrever no nosso canal do YouTube para receber notificações e informações sobre nossas atividades, eventos, lives e a própria terapia. As prosas multidimensionais ocorrem às quartas-feiras e fica o convite para vocês estarem participando das próximas prosas e também tendo contato sobre os nossos conteúdos no nosso canal. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira.